Gênese no Lar. Evangelho das Manhãs. Quinta-feira, 27 de agosto do ano de 2020. Agradecemos a Deus, a vida, a oportunidade, a Jesus, a amizade, a autenticidade. Agradecemos aos bons espíritos a lealdade. Agradecemos a mensagem, sempre rica em caridade. Que possamos humildemente recolher do manancial que será disponibilizado aquela semente que possa, depositada no coração, frutificar. Que tenhamos a sabedoria de levar à frente os conselhos, as dicas e as descobertas. Se conosco, Senhor, agora e sempre, com alegria no coração, trabalharemos o tema perigos que corremos. No nosso encontro da manhã, a oração é prioridade e privilégio. Allan Kardec, no capítulo 27, repete em cada manhã: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. No capítulo 27 ainda, no item 22, ele fala que o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que aprendamos neste curso permanente a orar com o coração, com sinceridade. No capítulo 28, nós vamos trabalhar hoje o item 34. Prece num perigo eminente. No item 34, Kardec, então, prefacia a oração esclarecendo que, pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade. Da nossa fragilidade. Da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida. Olha que especial, a nossa vida. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se circunscreve ou se verificam, melhor dizendo, me desculpe, vou reler esse trecho. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever.
falta de cumprimento de um dever. E aí Kardec dá uma dica de uma oração. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Uma semente muito especial. Quando nós oramos pedindo a proteção, Senhor, livra-nos do mal. Naturalmente, estes perigos que nos circunvolvem, podemos deduzir que a maioria nós não os registramos. O perigo subjetivo, sutil, que se manifesta nos causando surpresa, perplexidade. Já parastes para pensar quantos estão à nossa volta e os amigos espirituais nos socorrem sem que soubéssemos? É complexo você falar sobre esse tema com um ateu e um materialista. Ele vai dizer: pura especulação, misticismo. O conhecimento espírita abre uma porta que o acesso às informações quanto à realidade espiritual se torna desafiador para cada um de nós. É certo que nós não estamos interessados em detalhamentos, porque os espíritos, se assim trouxesse, causariam um tumulto na nossa realidade objetiva. Talvez, pela nossa fragilidade, entraríamos em painéis doentios, característica de algumas obsessões que nos deparamos. Alguns casos que nos chegam pela via do atendimento espiritual. Quando o indivíduo fica o tempo todo sintonizado com faixas negativas e que pode gerar um pânico, uma fobia. Existem algumas que não são demonstradas, que os indivíduos não sabem lidar ou não têm talvez até recursos para procurar uma ajuda externa. Vivem com as suas sombras, os fantasmas. Nesse processo de isolamento, eu costumo dizer, vocês já ouviram em alguns momentos em tom grave, em outros mais leve, que o vírus se tornou um monstro para muita gente. O dia inteiro ele está procurando vírus dentro de casa. É o dar alimento para a imaginação, para a ilusão. Então nós temos os olhares, as percepções focadas no que está à nossa volta. Fatos, dados, informações, convivência. Isso é que nos importa. Mas o Espiritismo diz assim: existe sim uma outra realidade que não alcançamos, mas podemos fazer uma ideia. E esta vida além tem a ver com as escolhas de cada um, com a posição que ocupamos.
Então nós podemos dizer o seguinte, que à sua volta há companhias. Isso é fato e a gente mesmo constata. A gente verifica na prática essa matemática. Vem a pergunta, quais são? Quem são? Quem não interessa? Sob o ponto de vista da pessoalização. Se a Meimei está conosco, que bom. Se o Emmanuel está conosco, que maravilhoso. Se Allan Kardec tutela os nossos esforços, extraordinário. Olha que beleza se vocês soubessem que o Chico, vez por outra, visita o nosso encontro. Poxa, muito legal. Mas eu pergunto, o que isso iria mudar na sua vida, em termos práticos? Eu ficaria muito confiante. Que bom. Então, para nós não importa se é Jesus, ou melhor, desculpe, se é João, Maria ou José. Vamos falar de Jesus, que é o que nos importa. Mas há também outras companhias que são avessas ao que Jesus propõe. Porque o mundo é plural. Há preferências. E existem aqueles que não preferem estar com Jesus. Isso não há nenhum problema, porque é uma opção temporária de cada um. O que garante que amanhã todos vamos aprimorar as preferências. Porque, naturalmente, se há alguns que preferem, outros não, existe um motivo. E esse motivo, essa causa, é que a gente tem que explorar. Então, o que mais chama atenção é quando abre-se um diálogo sobre presenças que não são boas, que podem causar distúrbios, doenças, influências negativas, destruidoras. Isto importa talvez mais. Porque em contato há um favorecimento para a palavra perigo. A nossa oração é rogando para que tenhamos proteção contra os perigos iminentes. Quando nos esforçamos para aprimorar moralmente, intelectualmente, sob o ponto de vista espiritual, de informações que o Espiritismo enseja, naturalmente você estará sendo estimulado para mudar o seu pensamento, o seu comportamento. Estão entendendo? Vocês concordam? Então, naturalmente, assim acontecendo, você vai atrair a simpatia daqueles que se interessam pelo assunto. No caso, espíritos. Pela sua vibração. Vibração é a consequência de um pensamento e de um sentimento. Combinado? Como você toca uma corda de um violão, ela vai projetar vibrações sonoras. Vibrações aqui mentais. É o que nos importa. E não só desencarnados, mas encarnados vão se aproximar. Sabe aquela pessoa que de repente liga para você e fala assim: olha, acordei com você na minha mente. Resolvi orar por ti. Eu tive um sentimento saudoso, tão bom. Resolvi te ligar. Ou então, lembrei de você, estou te procurando para você orar por mim. Então uma sintonia que se estabeleceu por simpatias de ideias e de sentimentos. Isso pode ter partido em função de um pensamento que você teve para com ela, ou de uma sugestão dada por um espírito que é vinculado a este coração, e naturalmente, como na memória
ela tem você catalogado como alguém que ora, que procura contribuir com o bem-estar das pessoas, então ela se recordou de você. Não significa que você é o anjo da vida dela, mas você se torna um ponto de conexão. Lembram quando nós citamos Kardec, que fala que tudo no universo está interligado, todos estamos conjugados pela lei divina? Quando harmonizados, buscando a elevação, nós participamos de uma rede social do bem. A ideia atual nos ajuda. A rede é rede social, não é personalizada. A rede social hoje, ela se estratifica, ela se subdivide ao infinito para atender a todas as preferências. Então, ao nível espiritual, a rede social nos ajuda a entender. Quer, na prática, a explicação? Qual a rede social que você participa? Ela vai dar a nota do seu grau evolutivo, da sua necessidade de aprender e do que você está semeando pelo caminho. Se a rede social nos conta como está o nosso nível evolutivo, ao nível espiritual, o perigo ou a proteção tem a ver com esse mesmo caminho de raciocínio, com essa mesma ideia que a gente está elaborando aqui de uma forma simples e rápida. Todos nós, quando pedimos, Senhor, me proteja de um perigo, é necessário a gente refletir que esse ato sincero, porque ninguém pede para se livrar de um perigo de uma forma hipócrita, mentirosa, não. Até aquele que vai praticar o mal costuma entrar num conflito armado assim, Senhor, me proteja. E ele vai tirar a vida, ou pode perder a vida. Já pararam para pensar? Vocês acham que o soldado entra no fronte com o peito aberto? Ah, mas tem uns que são tão maus. Olha, sabemos das doenças, sabemos da infantilidade, sabemos dos desvios de caráter, de índole, sabemos de tudo isso. Mas eu, com a minha insignificante, diminuta análise, tenho para mim que o criminoso mais complicado, quando ele entrar para fazer alguma coisa, ele está querendo acertar. E costuma até fazer uma oração. Pode ser para quem for, não interessa. Pode ser até para o diabo. Mas ele está pedindo proteção. Qual de nós não temos um lado místico? Um pouquinho de... Nós somos espíritos. Então eu não tenho essa competência. Talvez daqui a alguns milênios eu gostaria muito de entender qual que é o nível da intenção de um refratário, de um rebelde, de um cruel perseguidor. A definir que depois, quando vira a chave, naturalmente nós vamos nos responsabilizando. Por isso é que o nosso debate na Casa de Kardec, nesse projeto que acalenta tanto os nossos corações e atende os nossos desejos, as nossas preferências, ele não passa longe da responsabilidade pessoal. Por isso que vocês têm visto os temas que os espíritos estão sugerindo. Não é mérito de encarnado, não. Até para esclarecer um pouquinho. Os encarnados é que estão se esforçando para entender o que os espíritos estão propondo. É diferente. Nós estamos correndo atrás do progresso. Os
os espíritos superiores já vibram, já vivem o progresso. Nós precisamos de correr do perigo, fugir do perigo, por quê? Nós somos ainda inscientes, incipientes, nós somos neófitos, nós somos frágeis. Porque Jesus nos dá esse exemplo quando ele vai para o deserto enfrentar o problema. A definir: eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome do Pai. O que significa vir em nome do Pai? Enfrentar os desafios do caminho, porque eles são bons. Porque o Pai não oferece o mal. Mas se o perigo nos visita, significa que temos que aprender a desenvolver a habilidade, a previdência, o cuidado, a prudência. Aquela história de viajar é muito especial. Quando você vai, primeiro surgiu a proposta, depois você vai ver se dá ou não dá, reúne com os pares, quando... vamos, aprovada a ideia. Projeto, vamos rabiscar. Para onde? Quando? Por quê? Com quem? Como que nós vamos? Com carro? Tem que fazer a revisão. É de ônibus? Vamos juntar o dinheiro para comprar passagem. É de avião? Aquelas histórias de ponte aérea. O que nós vamos levar? Tem que levar o remédio, tem que levar o sanduíche, se é de carro, tem que levar o GPS. O carro está bem conservado? Nós não fazemos tudo isso. Agora, o que vai acontecer na estrada, você pode prever? O clima. Quanto tempo? Mas e as intempéries? E as surpresas? E o pneu que fura, o acidente? E alguém que passou mal no caminho? Não são novidades que você não pode prever? Por mais cuidado, por mais perfeccionista que tu sejas, você não abrange o futuro. E o futuro não é como era antigamente, como afirma o poeta. O futuro é divino. Isso é muito legal, amigos. Porque desarticula o medo, mas favorece a prudência. Você não vai sair em determinado horário de peito aberto nas ruas, porque você não sabe o que você pode achar por aí. Aí é exposição a um risco. Quando cuidamos, quando procuramos informações suficientes, a gente vai fazer de tudo para se proteger. E o fundamento que Kardec define é a oração. Nós lemos um texto: ninguém começa um dia em busca da iluminação sem partir da oração. Para que o Senhor dê bom senso, para que o Senhor dê clareza, para que o Senhor ofereça os sinais, para a gente não escolher um caminho complicado. Mas, benfeitor espiritual, me ajude, me proteja. Que a minha casa, o meu coração seja cintado, blindado com um magnetismo, que os bons espíritos nos protejam. Eu vou confidenciar uma história. Quando saio para as tarefas espiritistas, quando fecho a porta de minha casa, sempre oro: benfeitores, protejam o meu lar. Quantas vezes, não foi uma nem duas, eu identifico os espíritos que se colocam diante da porta dizendo: vá e deixa com a gente. Não foi uma nem duas. São amigos espirituais. Alguns do passado, outros vinculados à tarefa. Porque os espíritos nos dão segurança,
condições? Porque se não fosse assim, parafraseando, por quem sou eu, mas parafraseando uma frase do Espírito de Verdade respondendo a Allan Kardec no livro Obras Póstumas, quando Kardec perguntou se era lícito, se era legítimo pedir ajuda para as questões materiais, Jesus responde: não ajudar, não atender seria não amar-te. Eles amam a todos nós. Por isso, você que está à beira do leito, ou está no leito, você está protegido na sua tarefa, ou na sua enfermidade. Você que está trabalhando na repartição pública, tem alguém te inspirando. Existem espíritos que coordenam aquela tarefa. Industrial, empresário, faxineiro. Você tem a sua amiga ou o seu amigo que te protege mais do que você imagina. Aonde você estiver na família, no grupo social, na tarefa espiritista, dependendo do grau da sua responsabilidade, você terá espíritos que passam não só a te proteger, mas a utilizar dos teus recursos sensórios, sensíveis, para que você cumpra a obra da criação que foi te designada. Naturalmente, aqueles que têm uma tarefa que envolve o maior número de pessoas, na mesma proporção, haverá um benfeitor. Isso é a lógica. Mas sabe aonde está o perigo real? Está dentro, não está fora. O perigo real é quando a vaidade agiganta. A presunção coloca uma venda nos olhos ou nos ouvidos tamponados para não ouvir os conselhos. E o indivíduo passa a se julgar o Todo-Poderoso, o próprio Deus da verdade e da força para vencer a tudo. Queda iminente, precipício bem perto. O médium com Jesus não é, na visão de Kardec, o bom médium aquele que se comunica facilmente com os espíritos. E sim aquele que é simpático aos bons espíritos, pela prática do bem, pela doçura, pela sua condição permanente de ouvir os bons conselhos. Que Deus nos inspire para que sejamos médiuns da vida. Jesus nos dá a dica na oração do Pai Nosso: Senhor, livra-nos do mal. Para que estejamos num ato de sensibilidade, de humildade e de generosidade para consigo mesmo e para com os que estão à nossa volta, procurar sempre a conexão divina. Nós vamos trazer no Evangelho dessa manhã, que remonta à prece quanto ao perigo, vamos trazer uma nota oferecida por Meimei no livro Pai Nosso, referente à expressão Senhor, livra-nos do mal. Meimei diz assim: precisamos, além, desejar o não errar. Que dizer de um homem que pedisse socorro contra o incêndio, lançando gasolina à fogueira? O reino da vida, com todas as suas notas de grandeza, pertence a Deus. Todo o poder e toda a glória do universo, todos os recursos e todas as possibilidades da existência são da providência divina. Mas, em nosso círculo de ação, a vontade é nossa.
Se não ligamos nossos desejos à lei do bem, que procede do céu, representando para nós a vontade paterna de nosso Pai Celeste, não podemos aguardar harmonia e contentamento para o nosso coração. Nas sombras do egoísmo, estaremos sozinhos, aflitos, perturbados e desalentados. Porque o egoísmo quer dizer felicidade somente para nós, contra a felicidade dos outros. Deus permitiu que a vontade seja um patrimônio propriamente nosso, a fim de que possamos adquirir a liberdade e a grandeza, o amor e a sabedoria por nós mesmos, como filhos de sua infinita bondade. Por isso, se somos escravos das nossas criações, que por vezes gastamos muito tempo a retificar, continuamos sempre livres para desejar e imaginar. E sabemos que qualquer serviço ou realização começa em nossos sentimentos e pensamentos. Meimei dá a dica. Saibamos desse modo conservar a nossa vontade à luz da consciência reta. Porque, rogando a Deus nos liberte do mal, é preciso por nossa vez procurar o caminho do bem. Aos amigos e amigas do Gênesis do Lar, Meimei vai dar um exemplo muito especial, para ficar bem clara a lição da manhã. Talvez vocês já conheçam, mas pedimos licença para trazer o exemplo da fonte. Um estudante da sabedoria, rogando ao seu instrutor que explicasse qual a melhor maneira de livrar-se do mal, foi por ele conduzido a uma fonte que deslizava, calma e cristalina, e seguindo-lhe o curso, observou. Veja o exemplo da fonte, que auxilia a todos sem perguntar, e que nunca se detém, até alcançar a grande comunhão com o oceano. Junto dela crescem as plantas de toda sorte, e em suas águas dessedentam-se animais de todos os tipos e feitios. Enquanto caminhava, um pequeno atirou 2 pedras à corrente, e as águas as engoliram em silêncio, prosseguindo para diante. O mentor amigo perguntou ao aprendiz: reparou? A fonte não se insurgiu contra as pedradas. Recebeu-as com paciência e seguiu trabalhando. Mais à frente, viram um grosso canal de esgoto, arremessando detritos no corpo-alvo das águas. Mas a corrente absorvia o lodo escuro, sem reclamações, e avançava sempre. Aí o professor, com muita alegria e bondade, comentou com o aprendiz: a fonte não se revolta contra a lama que lhe atiram à face. Recorda-lhe, sem gritos, e transforma-a em benefícios para a terra necessitada de adubo. Mais adiante, notaram que, enquanto as andorinhas se banhavam, lépidas, feios sapos penetravam também a corrente e pareciam felizes em alegres mergulhos.
As águas amparavam a todos, sem a mínima queixa. O bondoso mentor indicou o lindo quadro ao discípulo e terminou: assinalemos o exemplo da fonte e aprenderemos a libertar-nos de qualquer cativeiro. Porque, em verdade, só aqueles que marcham para diante, com o trabalho que Deus lhes confia, sem se ligarem às sugestões do mal, conseguem vencer dignamente na vida, garantindo em favor de todos as alegrias do bem eterno. Sejamos como a fonte, águas cristalinas, que objetivam alcançar o mar. O mar progresso, o mar da beleza da vida, o mar da poesia da perfeição, o mar da ciência do bem e do mal, enfim, da felicidade. O mar que todos desejamos, os nossos sonhos. Prossiga como as águas, e quando pedras, sujidades atingirem o percurso, não esqueça que tu és como uma água, como um espírito que nasceu para voltar ao reino do Pai, sempre se purificando pela prática do bem e pela sintonia em oração permanente do trabalho com o bem eterno. Quando paramos para reclamar, rebelar, na verdade, nós estamos perdendo o foco com a fonte cristalina e com o mar que nos aguarda. Tempos de renovação com Jesus e com os ensinamentos legados pelo Espiritismo cristão, graças ao trabalho hercúleo, e para o grande futuro prodigalizado pelo apóstolo da verdade, que representa um grande grupo, Allan Kardec. Tenham todos uma manhã de muita luz, esperança e paz. E que em oração possamos pedir para o Senhor nos proteger dos perigos. Que depois de um evangelho como esse, eles já talvez nem fazem parte mais das nossas preocupações, porque nós temos que singrar no mar, vencendo os óbices, as tempestades, porque só assim vamos chegar no porto seguro, felizes pela travessia, respirando fundo, dizendo: louvado seja Deus. E como afirmava Arnaldo Rocha, lembrando Chico, para sempre seja louvado.